pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer comentando sobre a terceira temporada da série House of Cards. Mas antes de começar, não quero deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes pra eu fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixe aqui nos comentários se vocês já assistiram essa série e o que vocês acharam dessa terceira temporada. E antes de eu começar do meu comentando e falando o que eu achei da série, 2 avisos. Se você não assistiu essa série e tá pretendendo assistir em algum momento, não assista esse vídeo porque eu vou contar spoiler da terceira temporada inteira. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo. E um outro aviso, se você tiver menos de 16 anos, não assista esse vídeo. No caso, eu acho que deveria ser maior de 18, mas na Netflix tá marcando que essa série é para maior de 16. Então, se você não tiver menos de 16 anos, não assista essa série. Eu falei nesse vídeo, mas é essa série. Porque essa série tem umas cenas muito pesadas, então se você tiver menos de 16 anos, não assista essa série. Agora, falando sobre essa temporada, que no caso, gente, pra quem não sabe, eu estou comentando uma vez por mês das 6 temporadas da série House of Cards. No caso, eu já fiz da primeira e da segunda, vou até deixar um card aqui uma playlist aqui nos cards com os outros 2 comentários que eu já fiz aqui no canal. E, no caso, eu tô fazendo uma vez por mês sobre cada uma das 6 temporadas. E, no caso, eu já tenho a data do próximo comentário, que vai ser o último desse ano, que é o da 4ª temporada. Que eu tinha falado, acho que no último vídeo de House of Cards, que foi o da 2ª temporada, que o último comentário desse ano sairia em novembro, porque em dezembro eu vou fazer vídeos de Natal. Inclusive, tá até difícil de fazer a organizar quais vídeos vai ser, porque tem vários pra sair, então nem vai dar pra mim fazer comentando sobre essa série em dezembro. Então, por isso que o último comentário deste ano vai sair em novembro, e no ano que vem, em janeiro e fevereiro, eu volto com as últimas 2 temporadas, né? Pra quem não sabe, essa série tem 6 temporadas. Então, o comentando da 4ª temporada vai sair, eu acho que é dia 24 de novembro, se eu não me engano, que eu tinha anotado ali pra sair. Mas é depois do dia 20 de novembro. Vai ser ali na semana do dia 20 de novembro que vai sair o último comentando dessa série. E agora, falando sobre essa série, o que eu achei... Eu gostei dessa temporada, mas entre as 3 temporadas que eu já assisti e que eu já fiz comentando aqui no canal, essa foi a que eu menos gostei. Na verdade, foi a que menos prendeu minha atenção também. Na verdade, porque assim, cada temporada, tirando a última, pelo que eu vi, tem 13 episódios. Essa terceira temporada só começou a prender mais minha atenção a partir do 7º episódio. Antes disso, não prendeu tanto minha atenção, não como a 2ª temporada, que me prendeu a atenção desde o primeiro episódio. Então, eu acho que eu gostei dessa temporada, mas entre as 3 que eu já assisti, ela pra mim foi a mais fraca até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque eu ainda não assisti as outras temporadas. E pra mim, a melhor temporada até agora foi a 2ª. Acho que se eu fizesse um top 3, pra mim estaria em primeiro a 2ª temporada, em segundo a 1ª temporada e em terceiro essa temporada, que é a 3ª. Mas eu gostei dessa temporada, mas comparado com outras, eu gosto mais das outras do que dessa. E agora, falando da história dessa 3ª temporada, diferente da 2ª temporada, que começa exatamente onde terminou a primeira, a 3ª temporada se passa 6 meses desde os acontecimentos da 2ª temporada. Que no caso, a 2ª temporada termina com o Frank, que é o protagonista da história, assumindo a presidência dos Estados Unidos depois que o Garrett, que era o antigo presidente, ele renuncia, né? Como o Frank era o vice dele, ele assume no lugar do Garrett até as eleições em 2016. Que no caso, foca muito nessa questão das eleições, inclusive essa temporada. E no caso, como foi se passar 6 meses, e essa temporada
tem um foco em 3 personagens, que são o Frank, porque ele é o protagonista, afinal, né? A Claire, que é a esposa dele, e o Doug, que ele não chega a ser um assistente, mas é tipo um assistente do Frank. Então, pelo menos eu tive essa impressão que essa temporada foca muito nesses 3 personagens. Foca em outros também, mas principalmente nesses 3 personagens. E no caso, antes de eu falar do Frank, eu vou começar falando do Doug, porque o primeiro episódio é praticamente inteiro sobre o Doug. Tem muito poucas cenas do Frank nesse primeiro episódio, então eu vou começar falando sobre o Doug. Como eu falei no último comentário, no final ali do último episódio, o Doug, ele é machucado. É machucado, né? É praticamente atacado pela Rachel, que é uma menina que ele deveria meio que proteger, né? No caso, ele fala que protege ela, mas é mais persegue ela do que protege. Que, no caso, ela acaba acertando ele com uma pedra ali no final da segunda temporada. E dá muito a entender que ele morreu. Mas a gente descobre nesse primeiro episódio que ele não morreu. Então, nesse primeiro episódio, a gente descobre o que aconteceu com ele após a Rachel bater nele. Que, no caso, ele foi encontrado na floresta onde a Rachel bateu nele. E ele passa um tempo no hospital. Se eu não me engano, ele chega a ficar em coma. Se eu não me engano. E por causa das pancadas que a Rachel deu nele, porque acho que a Rachel bate nele com uma pedra, ele fica com uma parte do corpo dele, não é sem movimento, mas ele tem algumas questões com a mobilidade dele meio reduzida num lado do corpo. Eu não lembro se é o lado direito ou o lado esquerdo. Tanto que nesse primeiro episódio mostra todo o tratamento dele, que mostra quando ele acorda, que inclusive quem passa a cuidar dele é o irmão dele, que a gente conhece nessa temporada, que ele não via há mais de 10 anos. Que ele não tinha uma relação muito próxima com o irmão dele. Ele volta a ter uma relação mais próxima nessa temporada. E no caso, assim como eu falei nesse primeiro episódio, mostra o tratamento dele. Então ele começa a fazer fisioterapia, porque como eu falei, ele tá com um lado do corpo com os movimentos reduzidos. Inclusive ele passa até a usar bengala. Acho que na maioria dos episódios dessa terceira temporada ele passa a usar uma bengala porque ele não consegue andar sem essa bengala. Então ele começa a fazer fisioterapia. E logo quando ele sai do hospital, a primeira coisa que ele quer é voltar a trabalhar. Porque quando o Frank assumiu como presidente, ele prometeu pro Doug que teria um lugar pra ele. Acho que, se eu não me engano, ele prometeu quando ele assumiu, ou foi quando ele foi visitar o Doug, ele prometeu que teria um lugar pra ele assim que ele estivesse pronto pra voltar. E ele quer voltar logo quando ele sai do hospital, mas o Frank fala pra ele não voltar ainda, pra ele se recuperar primeiro pra depois voltar. Então, nessa temporada mostra muito que o Doug você acha que o Frank tá meio tipo esquecendo dele, tipo deixando ele de lado. Tanto que a maioria dos momentos que o Doug quer tentar falar com o Frank, ele não consegue, ele fica falando com o Seth, que o Seth é... Como é que eu vou explicar? Ele é tipo um assistente do Frank, mas não é bem um assistente a palavra, mas ele trabalha nessa parte de mídia do presidente. Que no caso era uma coisa assim, porque eu esqueci o nome da profissão agora, mas é nessa parte de mídia mesmo. E no caso, quem assume como chefe do gabinete, que seria a função, acho que do Doug, é o Remy, que agora o Remy também está trabalhando pro Frank, junto ali com o Seth. Os dois trabalham pro Frank. Então, o Doug, ele começa a perceber que o Frank tá meio que esquecendo ele, deixando ele de lado, e ele volta a ter umas questões, porque o Doug, ele tinha problema com bebida. Ele teve problemas com bebida há vários anos, ele tava há vários anos sem beber, acho que é 14 anos que ele fala. Só que depois que o Frank começa a deixar ele meio de lado, ele volta a ter essas questões, principalmente depois que ele descobre uma outra coisa. Mas eu já falo mais sobre isso. Aí que ele volta pra valer com esses problemas de bebida. E antes de eu continuar falando do Doug, eu vou falar um pouquinho do Frank. Como eu falei, se passa 6 meses desde que o Frank assumiu o presidente. E é mostrado aí pra gente que ninguém aprova o Frank como presidente, nem do parte do Congresso. Acho que é Congresso que fala. Incluindo a Jack, que trabalha agora ali no Congresso também. Apesar dela estar trabalhando junto com o Frank, que os dois fizeram um acordo lá na temporada anterior, que agora eu não lembro 100% do acordo. Mas
mesmo assim, ninguém aprova o Frank como presidente. E o Frank, ele tá tentando aprovar desde o primeiro episódio. Ele tenta aprovar um projeto que se chama Pleno Emprego, que traria emprego para mais de 10 mil pessoas ali nos Estados Unidos. E no caso, ele passa, acho que praticamente metade da temporada tentando aprovar esse projeto, mas ninguém aprova. Então ele faz um acordo com esse Congresso. Ele não... eles aprovariam esse projeto do Frank, em troca do Frank não concorrer às eleições em 2016 para presidente. Porque o Frank não foi eleito presidente, ele só assumiu o lugar do Garrett. Então agora é que ele teria que fazer campanha para tentar ser eleito. Então ele concorda desde que eles aprovam um pleno emprego. No caso, eles aprovam esse projeto do Frank lá pro meio da temporada, e o Frank concorda, né, em não concorrer em 2016, mas ele faz um acordo com a Jack de fazer a Jack concorrer para presidente, e mais pra frente ele assumiria, faria sua campanha, assumiria que iria, assim, anunciaria que concorreria assim e transformaria a Jack em vice dele. No caso, então, eles fazem esse acordo, então a Jack começa a trabalhar para sua campanha ali no decorrer da série. Principalmente porque o Frank quer concorrer, principalmente porque ele descobre que uma outra pessoa que vai concorrer, que é a Heather. Que é Heather, acho que é isso o nome dela. Acho que é Heather Dunbar, que é uma das inimigas do Frank nessa temporada. Inclusive, acho que essa é a única temporada que morre personagem, mas não é morto pelo Frank. Porque nas duas últimas temporadas teve personagens que morreram que foram mortos pelo Frank. Nessa terceira temporada, morre uma personagem, que eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas não é morto pelo Frank. É outra pessoa que mata essa pessoa. Que inclusive eu fiquei até chocada quando eu vi essa cena, porque eu achei que não iria acontecer. Mas no Frank, nessa temporada, pelo menos, ele não mata uma pessoa, porque na maioria pelo menos na primeira e segunda temporada ele mata pelo menos uma pessoa. Principalmente na segunda, que ele mata no primeiro episódio uma pessoa. Que inclusive foi o que me deixou mais chocada na segunda temporada. E no caso, quando o Frank descobre que a Heather quer concorrer, ele tenta convencer ela a não concorrer a presidente, porque essa Heather, ela já apareceu, né? Ela não é uma personagem nova dessa temporada. Acho que tem poucos personagens novos nessa temporada, inclusive. Mas a Heather não tinha tanto destaque na temporada anterior, porque ela só aparece ali nos últimos episódios. Porque ela é a pessoa que faz a investigação lá pra descobrir quem tá... da lavagem de dinheiro ali do... Acho que é do Tusk, eu esqueci o sobrenome. Do Raymond, eu lembrei. Que ela investiga toda essa parte, inclusive meio que faz investigação até com o Garrett, né? Que o Garrett também... achavam que o Garrett também estava envolvido. Então ela que faz essa investigação. E agora ela tá querendo concorrer a presidente dos Estados Unidos, porque ela não concorda com nada do Frank, né? Ela não concorda com nada que o Frank tá fazendo, então ela quer concorrer como presidente, não deixando o Frank ganhar. Só que o Frank, pra tentar convencer ela a não concorrer, dá um emprego pra ela, porque tinha um outro cara lá, que eu não vou lembrar o nome do personagem agora, que ele era juiz ali acho que é do parlamento, alguma coisa do tipo, e ele tava pra sair porque ele foi diagnosticado com Alzheimer. Então o Frank tenta convencer porque o Frank tinha escolhido o substituto dele, e o Frank tenta convencer a Heather a assumir o lugar dele. E ela até queria essa profissão, mas ela quer ser mais presidente dos Estados Unidos do que essa profissão, que é de juíza. Então ela continua concorrendo e a Heather se transforma meio que uma das inimigas do Frank ali dessa temporada. Acho que o Frank tem 2 inimigos nessa temporada, que são a Heather e o presidente da Rússia. Porque um outro detalhe que eu lembrei agora, que eu esqueci de falar, é que no primeiro episódio a gente descobre que além do Frank ter esse problema, que ninguém aceita ele como presidente dos Estados Unidos, a Claire, ela quer ser nomeada embaixadora dos Estados Unidos na ONU. E acaba que tem até uma votação e ela acaba não conseguindo, e então ela praticamente implora pro Frank pra colocar ela como embaixadora, porque rola tipo uma pausa ali na ONU,
dos trabalhos da ONU, e nesse tempo o presidente poderia colocar alguém como embaixador, e a Claire quer que o Frank coloque ela como embaixadora, e ele faz isso. Então a Claire passa a temporada praticamente inteira trabalhando como embaixadora da ONU, representando os Estados Unidos, né, no caso. E no caso, como eu falei, um dos inimigos do Frank é o presidente da Rússia, que é o Viktor Petrov. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Porque o Frank, eu não lembro agora 100% do que, mas ele quer algum acordo de paz e pede ajuda até para a Rússia. Tanto que ele traz o presidente da Rússia para os Estados Unidos, onde acaba causando confusão. E eles acabam tentando entrar num acordo, mas acaba não dando muito certo. Inclusive, a temporada inteira, praticamente, o Frank tem problemas com a Rússia. Principalmente com o presidente da Rússia, né, no caso. Tanto que tem um momento lá na série que eles prendem um cara lá que é dos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora 100% do porquê, e o Frank tenta fazer um acordo com o Victor na temporada inteira pra liberar esse cara e também fazer um acordo de paz lá que eles tinham fazer, que era alguma coisa de paz, eu não lembro agora 100% do acordo. E no caso eles chegam, a Claire e o Frank chegam a ir para os Estados Unidos, porque eles finalmente estão entrando em um acordo para liberar aquele cara que estava preso. E no caso a Claire tenta convencer esse cara a fazer um discurso que ele não quer fazer. E tem um momento que eu achei essa cena bem pesada, inclusive, que a Claire tá tentando convencer ele ali e o cara fala que vai pensar, tipo, como ele tá preso, a Claire fica ali com ele na cela dele, tentando convencer ele. Então esse cara convence a Claire a dar um cochilo ali, dormir, né, no caso, enquanto ele pensa se ele vai concordar ou não a fazer esse discurso, tipo, agradecendo o presidente da Rússia, mas era um discurso que ele não queria fazer. E quando ela acorda, ela descobre que o cara morreu. Porque ele... Como é que eu vou explicar isso sem dar ruim no meu vídeo? Ele literalmente tira a própria vida. Vamos dizer assim. Inclusive a cena me deu agonia. É uma das cenas que mais me deu agonia dessa série. Porque a parte dele é igualzinha. Quem já assistiu esse desenho vai me entender. Que é de Tarzan, que eu tô falando. Que a morte do vilão de Tarzan, quem assistiu sabe como é que esse personagem morreu. E esse personagem dessa série é a mesma coisa. Me deu muita agonia aquela cena. Tanto que, depois que esse cara morre, o Victor e o Frank vão, porque eles já tinham entrado num acordo, né, pra resolver as questões dos problemas que eles tinham, e eles iam discursar ali, a Claire também discursa, e quando ela vai fazer o discurso dela, ela fala sobre o cara que morreu, né? E eles combinam um discurso ali pra fazer, só que chega na hora ela resolve enfrentar o Victor e não fazer o discurso falando as verdades do porquê, que eles queriam obrigar esse cara a fazer um discurso que ele não queria, meio que enfrentando o Victor. E isso acaba com o acordo do Victor e do Frank. E acaba piorando a situação entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Porque quase rola uma guerra ali entre os dois, né? Nessa briga entre os dois. Inclusive, por causa disso, o Frank e a Claire brigam. Inclusive, eles brigam bastante nessa temporada. E nessa temporada eu posso falar que acho que a Claire é uma das personagens que eu mais gostei. Ela já é uma das personagens que virou minha favorita. Pelo menos nessa temporada foi onde eu percebi que eu gostei muito mais dela. Porque nas outras duas eu não tinha uma opinião muito formada sobre a Claire. Hoje em dia eu já posso falar que ela é uma das personagens que eu mais gostei. Principalmente porque ela enfrenta muito o Frank nessa temporada. Inclusive, uma coisa sobre o Frank que eu esqueci de falar é que essa temporada acho que foi a temporada que o Frank menos manipulou pessoas. Ou conseguiu manipular. Ele tenta fazer isso várias vezes, mas ele não consegue. E no caso, como eu falei, ele tem esse projeto do Pleno Emprego. E pra provar esse projeto, ele precisa de dinheiro e não consegue. Então ele meio que, pode dizer que rouba dinheiro, ou pega o dinheiro, né,
de um negócio que agora eu esqueci, acho que o nome dele é FEMA, que ajuda a, tipo, resolver os problemas causados por terremoto, furacão, essas coisas. É que eu esqueci o nome agora do projeto. E ele pega esse dinheiro desse negócio pra criar o pleno emprego, que acaba dando muito certo ali nos Estados Unidos. Inclusive, um dos primeiros que se inscreve pro projeto pra ganhar emprego é o Fred, que é um personagem das outras duas temporadas, que era amigo do Frank e que acabou perdendo a amizade ali com o Frank, perdendo o negócio dele também, e então agora ele estava procurando emprego. Inclusive, quando o Frank descobre, ele fica até surpreso do Fred ter sido um dos primeiros a ter se inscrito nesse projeto dele, que é o Pleno Emprego. Só que o povo dos Estados Unidos, praticamente ninguém, aprova muito esse projeto. E, para tentar convencer, ele contrata um escritor, porque ele queria fazer, tipo, campanhas para incentivar mostrar que o Pleno Emprego era um bom projeto. Só que ele não tinha mais verba, né, pra fazer isso, então o que ele faz? Ele contrata um escritor para criar um livro sobre o pleno emprego, né? No caso, o escritor começou a fazer sobre a vida do Frank para chegar até o pleno emprego, porque esse escritor é o Tom Waits, acho que é Thomas Waits, na verdade, mas ele é mais chamado de Tom no decorrer da série. Que, inclusive, esse é um dos novos personagens, e a outra nova personagem é a Kate, acho que é isso. Que ela é uma jornalista que é bem contra o Frank, inclusive ela sempre tá quando os jornalistas vão fazer perguntas pro presidente, ela sempre tá lá. E ela sempre faz pergunta contra o presidente e escreve sobre ele. Inclusive, os dois têm até um romance, né? O Tom e a Kate. Que foi um casal que eu gostei bastante, inclusive. E como eu falei, agora, antes de eu falar mais sobre o Frank, eu vou falar um pouquinho sobre a Jack. A Jack, ela resolve concorrer a presidente dos Estados Unidos contra a Heather, porque o Frank convence ela, né, prometendo transformá-la em vice-presidente quando ele concorresse. E, no caso, para concorrer, ela meio que precisava de uma família. E, no caso, antes dela assumir que vai concorrer, ela tá namorando com um cara que, se eu não me engano, ele é médico, acho que é cirurgião, é alguma coisa do tipo, então ela acaba se casando com ele. No decorrer da série, ele não mostra o casamento dela, inclusive eu queria ter visto, tanto que porque ela precisava de uma família, então agora o marido dela tinha filho já, então ela tinha os filhos dela, agora que é filho dela também, né, porque ela virou madrasta deles. Então ela resolve concorrer pra presidente, mas acaba que por causa disso, que como eu falei, ela começa esse namoro com esse cara, inclusive porque tem um Remy, né, que ela e o Remy tinham um relacionamento na segunda temporada anterior, e acaba que isso meio que atrapalha os dois, porque o Remy ainda gostava da Rachel, outra personagem, da Jack, e meio que dá a entender que a Jack ainda gostava dele, apesar de ela estar casada. Mas ela concorre e acaba que ela desiste mais pra frente, porque era um acordo entre ela e o Frank, porque o Frank, depois que acontece um negócio, ele resolve assumir que ele vai sim concorrer a presidente nos Estados Unidos em 2016. Então a Jack, ela concorre contra ele, só que quando acontece o debate lá entre os três, né, que é a Heather, o Frank e ela, o Frank faz um acordo com ela antes do debate pra ela desistir da campanha, assim, algum tempo depois do debate, e apoiar o Frank. Que aí as pessoas que apoiavam ela vão apoiar o Frank, pra assim o Frank ganhar, porque tava meio que empatado entre eles dois. Eu vou falar mais sobre a questão, porque acontece umas coisas antes do Frank assumir, começar a concorrer como presidente, mas depois eu falo mais sobre isso. Então, quando acontece esse debate, o Frank acaba fazendo esse acordo para eles atacarem a Jack, né, durante o debate. Só que o Frank acaba indo contra a Jack também. Então, depois que ela percebe que o Frank, quando ela vai tirar a satisfação depois do debate, o Frank fala que quem manda ali é ele e não ela. Que quando se ela trabalhar, ela vai seguir as ordens dele. E a Jack não gosta nem um pouco disso. E
quando ela vai desistir da campanha dela, ela não apoia o Frank e sim a Heather. Acho que foi um dos momentos que eu mais gostei da Jack, inclusive. Porque eu já tinha falado, a Jack é uma das personagens que eu mais gostei desde a segunda temporada. E no caso, quando ela sai, o Remy também resolve sair, porque desde o meio da série, o Remy fala que se o Frank continuasse tratando mal as pessoas que trabalham pra ele, ele iria ficar sem ninguém pra apoiar ele. Além dele e do Seth. E o Remy, quando ele vai falar isso a segunda vez, ele resolve desistir do emprego dele, que ele era chefe de gabinete. Tanto que quem assume depois que ele sai é o Doug. O Doug que assume o lugar do Remy. Inclusive, essa é a última aparição do Remy, porque acho que o Remy depois ele chega a conversar com a Jack. Só que depois ele fala que ele vai viajar porque ele não quer mais se envolver em política. Porque a Jack convida ele pra trabalhar junto com ela e a Heather na campanha da Heather. Mas o Remy fala que não quer mais saber de política e vai viajar. E depois disso ele não aparece mais e acho que nem a Jack, se eu não me engano. E, como eu falei, antes de eu falar um pouquinho mais do Frank, eu vou falar um pouquinho do Doug. Como eu falei, o Doug ele começa a se sentir meio excluído meio esquecido meio que deixado de lado pelo Frank. Então ele volta com os problemas de bebida dele. E no caso, no decorrer da série inteira, ele contrata de novo o Gavin, que é aquele hacker que aparece na segunda temporada, porque ele quer saber onde tá a Rachel, porque ele quer se vingar da Rachel, pelo que a Rachel fez com ele. Inclusive ele consegue se vingar com ela e eu fiquei bem brava com isso. Então ele contrata o Gavin pra trabalhar com ele. Porque o Gavin ameaçou o Doug lá acho que no último episódio, ou no penúltimo episódio da segunda temporada, falando que se o Doug não ajudasse ele a não ser preso, ele iria espalhar, contar pra todo mundo sobre a Rachel. Então, o Gavin agora a gente descobre que ele tá trabalhando no FBI, se eu não me engano, é no FBI. Coisa que ele não queria, porque ele é contra o FBI. Então, o Gavin faz um acordo com o Doug. Ele iria ajudar o Doug a encontrar a Rachel, a localização da Rachel. Em troca do Doug tirar o... É porque o visto do Gavin é bloqueado, porque ele é procurado ali pela polícia. Inclusive, ele tava pra ser preso porque os amigos dele estavam sendo presos, e se algum deles falasse o nome dele, ele poderia ser preso. Então ele quer fugir, mas o visto dele é bloqueado, então eles fazem esse acordo. Ele encontrava a Rachel em troca do Doug liberar o passaporte dele. Que no caso, o Gavin consegue encontrar a Rachel, só que ele fala que a Rachel tá morta, que ela morreu. Inclusive ele mostra umas imagens que é bem pesada aquela cena da Rachel morta. E depois disso que acho que piora a questão do Doug voltar pra bebida, quando ele descobre que a Rachel morreu. E no caso, depois o Gavin até foge, que ele volta, porque pra encontrar a Rachel, ele usa até a Lisa, que é a ex-namorada da Rachel. Né? Então ele usa ela ali pra tentar descobrir informações de onde poderia estar a Rachel. Né? No caso, a Lisa ela não sabe onde está a Rachel, mas por conversas que as duas tiveram quando elas estavam namorando, o Gavin acaba encontrando a Rachel e quando ele encontra ela tá morta. No caso, ela não tá morta, mas eu já falo mais sobre isso. Então, o Gavin acaba fugindo depois, né, que ele consegue essa localização pro Doug. E o Doug volta a ter os problemas dele com bebida. E depois disso, ele chega até aí no Frank ali falando mostrando o que aconteceu com a Rachel e mostrando que ele voltou pra bebida. E depois disso ele começa o tratamento dele de volta pra deixar de beber. Né? No caso, até o irmão dele volta ali pra cuidar dele, porque o irmão dele morava em outra cidade. Então, depois de um tempo que ele cuidou do Doug no início da temporada, ele volta ali no final. Né? No final da temporada, inclusive é nesse momento que o Doug conhece os sobrinhos dele e a cunhada dele, que ele não conhecia. E depois que ele melhora, que ele tá uns 2, 3 meses sem beber, ele conversa com o Frank e pede pra ele, né, ser o chefe do gabinete, com coisa que o Frank aceita dele ser o chefe do gabinete dele. E depois disso, quando ele já tá bem, ele recebe
o Gavin hackeia, né, não é nem o notebook, é os aparelhos eletrônicos da casa do Doug pra avisar que na verdade ele mentiu, que na verdade a Rachel não tá morta e que ele tem a localização exata da Rachel. Então, o Doug, ele tenta descobrir aonde tá o Gavin pra tentar descobrir a localização da Rachel. Que no caso ele descobre que o Gavin tá em outro país, que agora eu não lembro qual país que é. Então ele vai atrás do Gavin, chega a ameaçar matar o Gavin pra conseguir a localização da Rachel. E quando ele acha, ele vai atrás da Rachel. Que agora a Rachel, ela tá vivendo em uma outra cidade, uma que é em Santa Fé. Eu acho que é isso o nome da cidade. Que no caso agora ela até vive como o nome da Lisa. Ela usa o nome da Lisa. E no caso ela até tem um momento lá que ela tá trabalhando e chega um cara lá que ela compra a identidade falsa com o nome de Cassie Lockhart, acho que é isso. Só que o Doug chega ali e sequestra a Rachel. E porque desde o primeiro episódio, quando ele tá procurando pra Rachel, quando ele vai falar com o Gavin, ele fala que ele quer matar a Rachel. Então ele sequestra literalmente pra tentar matar a Rachel, mas a Rachel ela começa a conversar com o Doug pra tentar convencer ele a não matar ela e ele deixa ela fugir. Só que quando então ela foge, ele fala pra ela que tem alguns quilômetros de uma cidade ali. Pra ela fugir ali e ele vai embora. Só que depois de um tempo ele dá meia volta com o carro e meio que dá a entender que ele atropela a Rachel, porque não mostra essa cena. Depois só mostra a cena dele enterrando o corpo dela. É muito bonita essa cena e eu não acreditei que o Doug iria matar a Rachel. A Rachel é a única personagem que morre nessa temporada, porque quando o Gavin mostra pro Doug que a Rachel tá morta, eu fiquei na dúvida se ela realmente estava morta ou não. E aí eu fui atrás pra ver se a personagem aparece em outras temporadas. E eu descobri que ela só aparece nessa temporada. Até essa temporada, né? Ela aparece da primeira à terceira. E aí que eu pensei, ela deve ter morrido, e depois eu descobri que não, que ela não tava morta. Que ela, na verdade, tava viva, e depois disso o Doug mata ela. E eu fiquei sem acreditar que o Doug matou ela. Inclusive, foi acho, uma das cenas que mais passei raiva com o Doug foi essa parte que ele matou a Rachel. Inclusive, outra coisa sobre o Doug, que eu lembrei agora que eu não falei, é que no decorrer da série inteira, depois que ele é meio esquecido pelo Frank, ele começa a trabalhar com a Heather pra apoiar a campanha dela, pra meio que destruir o Frank, meio que traindo o Frank, vamos dizer assim. Só que desde que ele faz isso, eu falei, ele não tá trabalhando, ele não tá traindo o Frank, ele tá fingindo que tá traindo o Frank pra, na verdade, no final pra depois, mais pra frente, acabar com a campanha da Heather. E eu estava certa, porque ele passa a temporada inteira praticamente ajudando a Heather. E depois ele acaba traindo ela, falando que na verdade ele sempre esteve do lado do Frank. Tanto que ele quase entrega pra Heather um diário que continha o segredo da Claire, né? Que a Claire tem um segredo que ela revela lá na segunda temporada, que tava nesse diário, que era pro Doug ter destruído, mas ele acaba não destruindo. E no caso ele revela esse segredo pra Heather, e a Heather de início não aceita, porque ela não quer fazer campanha contra nenhuma outra mulher. Mas quando a Claire começa a ajudar o Frank a ganhar, que eu já vou falar mais sobre isso, ela resolve que ela quer atacar a Claire para poder fazer o Frank perder. Então ela pede o diário. Só que antes de dar o diário pra Heather, o Doug vai falar com o Frank, que é onde ele consegue ser nomeado chefe de gabinete. Mostrando que ele sempre esteve do lado do Frank e chega até a queimar a página lá que continha o segredo da Claire. E liga pra Heather falando que ele não trabalha mais com ela, que agora ele trabalha com o Frank. E meio que assim termina a série no caso do Doug, com ele matando a Rachel. Termina literalmente ali. No caso do Frank, como eu falei, ele passa a temporada inteira tentando aprovar esse projeto. E quando finalmente ele aprova, acontece que tá vindo um furacão para os Estados Unidos que fala o nome dele, eu acho que é Fate o nome do furacão, se eu não me engano. E ele resolve desistir do projeto e usar a verba dele para ajudar o FEMA, o projeto, acho que é FEMA mesmo, que ajuda nessas questões, né, de problemas ambientais. E só que, tanto que quando ele
termina com esse projeto, ele vai dormir e fala, me acordo só quando o furacão passar pelos Estados Unidos. E quando ele acordam ele revela pra ele que o furacão, na verdade, fez a volta. Ele não passou pelos Estados Unidos e que o Frank, na verdade, cancelou a lei à toa. Porque ele não... A lei não, o projeto dele à toa, porque, na verdade, nem precisou usar o dinheiro pra FEMA. Nem precisou. E aí que ele fica com raiva e aí que ele resolve assumir que ele vai anunciar que ele vai sim concorrer a presidente dos Estados Unidos. E ele começa a campanha dele. E no caso, enquanto ele começa a campanha dele, ele tem, como eu falei, problemas com o presidente dos Estados Unidos, não, da Rússia, né, que é o Victor. E ele vai conversar lá com esse Victor para entrar num acordo. E além das coisas que eles já tinham concordado no acordo em outros momentos da temporada, ele quer uma outra coisa que o Frank faça, que é tirar a Claire da ONU, como embaixadora da ONU, dos Estados Unidos na ONU. Porque ele acha que a Claire tá influenciando muito o Frank. Então ele quer que a Claire tire a Claire de lá. E ele vai conversar com a Claire e a Claire concorda em desistir. Ela anuncia que vai desistir. E a partir disso a Claire começa a fazer campanha pro Frank. Né? Porque eles percebem que as pessoas gostam mais da Claire do que do Frank. Então a Claire começa a fazer campanha a favor do Frank, né? No caso, ela faz campanha pro Frank. No decorrer desse final da temporada. E acho que até ali, acho que essa é a última aparição do Victor, se eu não me engano. E como eu falei, a Claire e o Frank começam a brigar muito nessa temporada. E ali no final, quando a Claire perde também essa questão da ONU, que era uma coisa que ela queria muito, ela revela que ela já tá cansada dessa situação toda, porque ela tem até uma conversa com um escritor, né, que é o Tom. Porque esse Tom, ele tá criando esse livro, só que chega no final, ele mostra o primeiro capítulo pra Claire e pro Frank, e o livro que deveria ser sobre o pleno emprego, na verdade, virou um livro do casamento do Frank e da Claire. E o Frank não gosta muito disso e cancela isso. Não quer mais saber do livro. Ele literalmente demite o Tom. E é assim que termina, acho que essa questão do Tom, se eu não me engano. E a Claire acaba revelando ali pro Tom que ela já estava cansada da situação, principalmente porque tudo que eles fazem é a favor do Frank e não dela. Não dos dois também, né? Porque nem... o Frank fala em vários momentos que ele só virou presidente graças a Claire. Que a Claire ajudou ele a virar o presidente. Então, tudo que eles fazem é a favor do Frank e não dela. Então ela começa a se cansar dessa situação. Inclusive, ela vai faltando em vários eventos ali. E quando o Frank vai fazer... porque eles estão concorrendo, acho que por estado. Quando ele está no estado de Iowa, acho que é assim que se fala o nome do estado, que ele tá, porque vai ter as eleições, porque ele tá concorrendo contra agora a Heather, né, porque a Jack saiu e assume e trabalha agora junto com a Heather. Quando eles vão lá pro estado, que ele vai ter que fazer um discurso, ou mostrando que ele perdeu, ou um discurso de vitória, né. E no caso, era pra Claire estar com ele, só que a Claire desiste e não vai. E quando o Frank volta, eles têm outra briga e ele fala pra... Ele literalmente manda nela falando que ela vai sim com ele pra um outro estado lá que eles têm que ir pra fazer campanha. Só que a Claire fala que ela não quer ir e o Frank literalmente obriga ela a ir. Só que no dia seguinte, a Claire acaba falando que ela não vai e literalmente abandona o Frank. Ela literalmente, vamos dizer assim, que ela termina com o Frank. Ela não quer mais saber desse casamento e ela vai embora. E a série termina literalmente aí com a Claire terminando o casamento dela com o Frank. E eu amei esse momento, porque eu acho que, como eu falei, eu amei que a Claire enfrente o Frank em vários momentos dessa série. Porque eu acho que o Frank é um personagem que me estressou nessa temporada. Então a Claire foi a personagem que eu mais gostei. E eu quero muito saber por que ela vai fazer o que eu vi. Porque eu vi uma coisa envolvendo a Claire desde a primeira temporada. Não vou falar o que é, senão vai ser spoiler da próxima temporada. Mas eu vi que ela vai fazer um negócio e eu quero saber como que ela vai chegar a ponto de fazer isso. Isso eu quero muito saber. Que eu quero muito... Essa eu quero muito ver. Então eu tô até ansiosa pra assistir essa quarta temporada por isso. Mas acho que
nessa temporada, a personagem que eu mais gostei foi a Claire e a Jack. Essa acho que as duas foram as personagens que eu mais gostei. E como eu falei, acho que essa temporada eu achei mais fraca, mas eu gostei dessa temporada. Mas comparado com outras, eu achei ela mais fraca, mas eu gostei dessa temporada. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixa ideia de vídeos, de séries e filmes pra fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.